Dando sequência à nossa aula, vamos dar uma continuidade ao estudo do estado plano de tensões. Só que agora a gente vai trabalhar diretamente com o conceito da aula anterior para definir as equações que vão estabelecer quais são as formas de calcular as tensões principais e tensões de cisalhamento, máximas, que um corpo vai ter na hora de se calcular o meu projeto. Bom, primeira coisa que a gente tem que se perguntar, a combinação de tensões perpendiculares gera qual tensão resultante? Tá? Como falei para vocês, dá para se utilizar a decomposição cartesiana, como calcular um vetor resultante, como a gente fez no início do curso, para forças? De certa maneira, isso não é possível. Tá? Não é possível mesmo. Como que isso é feito, então? Bom, da aula anterior, a gente obteve essa primeira equação em relação às tensões normais. Tá? Bom, lembrando de uma coisa, tá? O que eu quero de vocês da aula anterior é apenas esse conceito do como chegamos nessas equações. Ainda está um pouco complicado a gente fazer análise de tensões utilizando essas equações atuais que a gente tem. Tá? Então, para isso, vamos fazer uma manipulação matemática em que eu vou separar as equações numéricas, a parte que só tem número, das que tem algum tipo de relação trigonométrica. Então, nessa primeira equação da tensão em x, eu vou inverter entre eles, tá? E separei os dois. Além disso, eu vou o quê? Eu vou elevar esses dois elementos aqui ao quadrado. Isso é importante. Eu vou fazer a mesma coisa com o tal x' e y', tá? Só que como já estão separadas as relações trigonométricas, então só vou elevá-los ao quadrado, tá? Bom, percebam que mesmo elevando ao quadrado, aqui nós temos esses elementos que são iguais entre si, tá? E se eu fizer a somatória do σx', que é a tensão normal, com a tensão cisalhante, tá? Sabendo que esses dois elementos são iguais e colocando numa situação em que um fica negativo e outro positivo, com valores inversos, eu consigo estabelecer que a minha tensão no corpo vai ser igual a isso daqui, em que eu tenho essa relação ao quadrado, essa relação ao quadrado, e essa relação que está aqui ao quadrado vai se resultar nessa equação do outro lado da questão, do outro lado da equação, desculpa. Bom, antes de dar sequência naquela equação anterior, vamos fazer uma pausa e analisar graficamente o nosso estado plano de tensões. Tá? Como que a gente vai representar ele? Tá? Eu tenho aqui então um cubo, que eu tenho σx como tensão de tração, σy como tensão de compressão, e as tensões cisalhantes tal xy. Nesse caso aqui, se eu for representar, principalmente pela lei do círculo de Mohr, a tensão no eixo x é a tensão normal, tá? O eix representa a tensão normal, e a vertical representa a tensão cisalhante. Tá? Nesse caso, se eu for representar o meu estado plano de tensões, eu vou ter o σx no lado direito, porque dá origem para o lado direito ele fica positivo, e do lado esquerdo a gente representa negativo σy. Tá? Bom, entre esses caminhos de chegar entre o σy e o σx, eu tenho essa tensão, um ponto, que eu chamo de tensão média, ou sigma AVE, que é o sigma average. Average em inglês, que é a média, tá bom? E como que fica a tensão cisalhante? Tensão cisalhante, ele está representado aqui, tá, pelo tal XY, e se eu ligar como uma forma cartesiana entre esses dois pontos, e eu ligar esse ponto de conexão com a tensão média, eu vou ter um raio. Esse raio é justamente o raio do círculo de Mohr, tá? E ele vai fornecer dados importantes para a gente, tá? Bom, de certa maneira, como que eu calculo essa tensão média? A tensão média vai ser σx mais σy dividido por 2, tá? Vai ser a soma dessas duas tensões dividido por 2, e eu vou saber exatamente
qual é a localização no meu eixo horizontal onde fica a minha tensão média. Por isso que a gente utiliza essa equação. Tá? Para obter o R, vocês percebem que nós temos aqui essa distância e eu tenho essa distância. Então, eu tenho a formação de um triângulo retângulo. Então, é só utilizar as relações de hipotenusa, né, para a gente poder calcular quanto vale esse valor R. Então, meu valor R, ele é a raiz quadrada de σx menos σy sobre 2 elevado ao quadrado, que é o quê? Nosso cateto adjacente, mais tal xy, que é o cateto oposto também elevado ao quadrado. Bom, agora vamos retomar aquela equação que a gente determinou no começo da aula. Tá? Então, nós temos aqui que as tensões σx' mais tal x'y somadas dariam nessa equação. Tá? Bom, nesse caso aqui, como eu tenho esse elemento σx mais σy sobre 2, ele é a tensão média. Então, eu vou substituir pela tensão média mais tal x'y ao quadrado, que é a tensão cisalhante. E esse elemento aqui da nossa equação nada mais é do que o nosso raio elevado ao quadrado. Bom, pegando esse elemento aqui, se a gente jogar, ele fica como em relações matemáticas, ele fica como uma equação de circunferência de raio R. Tá? Basicamente é isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas essas equações e transformei numa equação de circunferência. Então, é a partir disso que o círculo de Mohr consegue determinar as tensões cisalhantes máximas e as principais máximas também. Também as mínimas ele consegue determinar. Bom, então pegando aquele estado que a gente pegou do cubo e colocando ele aqui graficamente, se a gente pegar esse raio e fazer um giro nele, tá? Esse daqui é meu círculo de Mohr. E é através desse círculo que a gente vai tirar nossas equações analíticas e o método gráfico para determinação das tensões principais e cisalhantes máximas. Bom, então primeiro vamos partir para o método analítico, que é o método de equações. Tá? Se eu pegar esse nosso estado de tensão aqui, vejam que se eu pegar esse ponto, tá? Que eu vou chamar de sigma máximo, percebam que ele não vai ser a mesma tensão que o cubo está apresentando lá dentro. Ele é um pouco maior. Tá? Outro ponto que eu consigo obter do meu círculo é o sigma mínimo. Tá? E para terminar, o próximo ponto que eu vou analisar é esse ponto em relação ao eixo da vertical. Aqui eu tenho a tensão XY, que é a tensão cisalhante aplicada, mas o meu círculo vai tocar no eixo Y, nesse ponto, que vai ser a tensão cisalhante máxima. Então vejam que dessa equação de circunferência, eu consigo estabelecer quais são, nesse conjunto de tensões aplicadas no corpo, que aí eu já tenho três, né? Tenho sigma x, sigma y e tal xy. Eu vou ter a tensão máxima, eu vou ter a tensão mínima normal e a tensão cisalhante máxima. Bom, nesse caso aqui, quanto que vale a minha tensão máxima? Nesse caso, aqui, se eu pegar o meu corpo e eu justamente pegar a tensão média e somar com o raio, porque é só tombar isso aqui, se eu continuar a fazer o giro, esse raio vai girar e vai bater aqui. Então, minha tensão máxima vai ser essa tensão média mais o raio. Bom, e a tensão mínima? A tensão mínima é pegar esse raio, continuar girando e ele parar aqui. Então, vai ser minha tensão média menos o raio. Tá? E eu vou obter qual é a minha tensão mínima. Bom, substituindo na nossa equação, o que vale a minha tensão máxima? Minha tensão média, desculpa. Sigma x mais sigma y dividido por 2. O que é meu raio? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque o mais vai determinar a tensão máxima
desse raio, e o menos vai determinar a tensão mínima. Por isso que eu tenho esse mais ou menos. Mais ou menos, raiz da equação que determina o R, que é σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais tal xy ao quadrado. Então, essa equação aqui vai me determinar as tensões máximas e mínimas do estado plano de tensão, as tensões normais. Agora, se eu pegar esse elemento aí, também continuando, para determinar esse ângulo θ, que é o ângulo de distorção do elemento, eu posso calcular com essa equação aqui, que o tangente de θ de 2θp vai ser 2 tal xy, σx menos σy, tá? Que é a distorção do elemento. O que é essa distorção do elemento? Só para vocês compreenderem. Quando a gente faz, por menor que seja, uma tensão uniaxial, esse elemento que normalmente ele está no plano aqui que eu estou analisando, ele vai ter uma deformação cisalhante. E as deformações cisalhantes são provocadas por quê? Por deformações angulares. Então, aquele elemento que está parado, quando eu faço o esforço de tração e ele comprime no cisalhamento, ele vai provocar um giro, tá? Pela deformação cisalhante. E é esse θ aqui que vai representar o giro da deformação no elemento. Em termos de engenharia para a parte civil, não vai ser muita informação que vai passar para a gente não, tá? Só coloquei isso aí para a gente poder ter mais um conhecimento do que ocorre pelo material internamente. Bom, e o último ponto aí que a gente tem que determinar é quanto que vale essa tensão cisalhante máxima, tá? Essa tensão cisalhante máxima, se eu fizer o giro do meu raio, ele vai bater justamente nesse ponto aqui. Então, a minha tensão cisalhante máxima praticamente é o quê? O raio. E o raio é dado por qual equação? Essa daí. Σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais a tensão cisalhante xy ao quadrado. Bom, turma, então essa seção aí determinou quais são as equações analíticas que nós temos aplicado no corpo, tá? E como que a gente consegue determinar. Veja que começou um pouquinho complicado, mas a gente foi analisando passo a passo e conseguimos transformá-los numa equação que utiliza apenas os valores numéricos de tensões normais, máximas e mínimas, né, o xy e o σx e σy, e tensões cisalhantes aplicadas normais, que são aplicadas no corpo. Tá? Então, as equações são mais fáceis de analisar dessa forma. Tá bom? Não gosto muito de colocar as equações direta, porque só colocar a equação sem saber seu fundamento não adianta de nada. Tá? Esse, então, é o fundamento que nós temos para determinar essa tensão de projeto em um corpo. Tá bom? Na próxima aula aqui, na próxima parte, a gente vai começar a fazer pelo método gráfico do círculo de Mohr, como que a gente determina isso. Tá bom? Então, nos vemos até lá na próxima aula. Um grande abraço. E até daqui a pouco.